Quero saudar a todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Dizer que é um motivo de grande alegria para mim estar aqui hoje, junto ao amado pastor Darquinho, que é uma referência para a nossa vida. Também feliz por ver grandes amigos, né? Luzinaldo, Maristela, pessoas que caminharam conosco na nossa juventude, na igreja, e alguns colegas de seminário, alunos, que nos têm dado a honra de estar ali ministrando ao Senhor. Amados, nessa noite, eu gostaria de compartilhar com vocês algo que Deus tem tratado e trabalhado na minha vida. Olhando o jornal da igreja, né, que é apresentado para essa noite da liturgia, observando o tema Anime-se, eu acredito que Deus vai alinhar a palavra bem próxima ao que foi exposto aqui em Êxodos, mas o texto que Deus coloca no nosso coração está no livro de Neemias. Então, gostaria de convidar a todos a abrirem suas Bíblias no livro de Neemias. Vamos estar trabalhando o capítulo de número 1 e o capítulo de número 2. E trabalhando o tema Reedificando Vidas. Neemias, capítulo 1 e capítulo 2. Trabalhando o tema Reedificando Vidas. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e teu povo, que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para o oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o rosto,
Se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo. Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. E ainda disse o rei: se o rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que se dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deveria alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhe entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém visse a procurar o bem dos filhos de Israel. Cheguei a Jerusalém, onde estive por 3 dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte e o açude do rei, mas não havia lugar para onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também como as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Amados, quando Deus colocou esse texto no meu coração, veio de uma meditação, de um estudo contínuo nesse texto. E o que ele fala ao meu coração é justamente isso. Como Deus trabalha na vida do homem para reedificar aquilo que aos olhos humanos é praticamente impossível. Não estamos falando aqui de uma tarefa simples. Não estamos falando aqui de uma tarefa fácil. Nada aqui do que foi lido é simples e fácil. Mas maravilhosamente, Deus, ele trabalha na vida do seu povo para fazer com que a sua vontade se cumpra. Neemias, na Bíblia hebraica,
é continuação de Esdras, é um livro só, Esdras, Neemias. E esses livros, na Bíblia hebraica, eles continuam crônicas. Na nossa Bíblia, eles são separados. Mas é interessante que nós estamos falando aqui por volta do ano 450. Já tinha ido uma leva do povo de Israel para casa, por decreto de Ciro. E você vai observar isso em Esdras, no primeiro capítulo. Ciro, convencido do que o Deus dos exércitos, o todo-poderoso Deus de Israel, o havia abençoado, dando-lhe vitória sobre seus adversários, havia feito o povo que quisesse de Israel voltar para casa e reedificasse o templo. O povo volta com Zorobabel, volta à primeira leva, começa a reconstrução do templo. Essa reconstrução é paralisada por um período de 15 anos e depois retomada. Mas passado em média, irmãos, 120 anos do cativeiro babilônico, o relato que chega a Neemias é esse. Tirando o templo que está reedificado, a cidade está em ruínas. E o povo está em grande miséria. O que fala muito no texto é que, como pode o povo de Israel, depois de tanto tempo em terra estrangeira, depois de tanto tempo fora do seu lar, agora voltando, diante de grandes lutas. É interessante que quando você lê Esdras, você vai ver que Ageu e Zacarias foram indispensáveis para que o povo voltasse a reconstruir o templo, os profetas. Mas o povo reconstruiu o templo e parou. O templo estava reedificado, mas a cidade não. E assim como a cidade, o povo estava em miséria. A primeira pergunta que a gente precisa fazer hoje, trazendo esse texto para os nossos dias, é: diante do que eu tenho visto, diante do que eu tenho vivido, diante das realidades que se colocam diante de mim, qual é a minha reação? Qual é a minha atitude? Eu acho interessante Neemias, porque Neemias ele faz uma pergunta que vai mudar a sua vida por completo. Uma pergunta mudou a vida desse homem por completo. Quando ele está lá no primeiro capítulo, no primeiro versículo, ele faz uma pergunta a seu irmão. Versículo 2, ele diz: veio Hanani dos meus irmãos com alguns de Judá, então lhes perguntei pelos judeus que escaparam, que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Verso 3, disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo, os muros de Jerusalém derribados e as suas portas queimadas. Deus toca no coração de Neemias, irmãos, e eu não vejo outro que possa tocar o coração do homem convencendo. Só Deus. Aquele homem que era copeiro do rei Artaxerxes, aquele homem que tinha um prestígio na corte, aquele homem que tinha uma vida muito bem, obrigado. Estava em paz, irmãos. Ele tinha acesso ao rei, talvez podíamos até dizer que ele fosse conhecido como um conselheiro real. Mas Deus toca no coração daquele homem e essa pergunta muda a vida dele. Muda. E é interessante que o primeiro tópico do nosso sermão é esse: a dor que geração. A resposta da pergunta gerou em Neemias uma dor tão profunda que, se você prestar atenção, a primeira reação dele é que falta força nas pernas, ele precisa sentar-se. Diz o texto: tendo ouvido estas palavras, assentei-me. Você já recebeu uma notícia tão forte, tão pesada, que faltou força nas suas pernas? Mas não foi só assentar, ele também o quê? Chora. E lamenta por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. É interessante que, diante das realidades que nós vemos e diante de muitas vidas em ruínas, porque, entenda, irmãos, edificar os muros e as portas da cidade é o primeiro passo para uma restauração de vidas.
Por mais que o povo estivesse voltando para a adoração ao Deus vivo e verdadeiro, mas o povo estava sem proteção, a cidade estava vazia. Só quem estava morando aos poucos na cidade eram os sacerdotes, que tinham a obrigação do culto. Mas uma cidade sem portas, sem muro, ela estava aberta. Não tinha quem julgasse nas portas da cidade, não tinha justiça local, não tinha proteção, o povo não sentia segurança para estar em casa. Quando Deus toca no coração de Neemias e traz ele essa dor que o faz chorar, ele não é imbuído apenas de reconstruir muros e portas, ele é levantado por Deus por amor a almas, restauração de vidas, transformação plena. Observe que por, no mínimo, 2 vezes o texto nos fala que o povo vivia em miséria e estava acostumado com a miséria que vivia. Então, observe, é gerada uma dor e essa dor gera ação. Então, primeiro vem a notícia péssima de como estava a cidade onde havia um sepulcro dos seus pais, e depois tem a reação. Diante de uma notícia péssima, como estamos reagindo? Diante do que nos dizem, talvez, sobre a casa de um amigo, sobre a casa de um irmão, sobre a casa de uma pessoa muito querida, sobre uma realidade dentro de um departamento, sobre a realidade dentro de uma igreja. Como nós estamos reagindo? E eu acho interessante, irmãos, é que a reação dele não é apenas de choro, de lamento. Observe que ele jejua e ora. Ele busca quem pode lhe responder, ele busca quem pode lhe ajudar. Muitas vezes erramos muito, irmãos, porque temos procurado nas fontes erradas. Temos feito caminhos que são contrários à vontade do Senhor. Então, diante desse grande impacto, dessa dor, dessa notícia, observe que ele busca a pessoa certa, que ele ora, que ele jejua. Eu acho interessante que o texto nos fala que ele diz, esteve jejuando, orando perante o Deus dos céus, né, alguns dias. Se você observar o primeiro versículo, diz que Neemias, no mês de Quisleu, no ano 20º, fez a pergunta. Quisleu é o primeiro mês do calendário judaico. E no capítulo 2, quando a gente vai para o primeiro versículo, diz, no mês de Nissan. Ou seja, 4 meses depois. Neemias, ele agora vai ter uma jornada na presença de Deus, em jejum e oração de 4 meses. Por isso que a gente coloca o primeiro tópico como a dor que gera ação. Você tem a notícia, você tem a reação. Quando a gente não busca o conselho de Deus e toma ações sem orientação devida, nós somos pretensiosos. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele gosta muito de dizer isso. São crentes pretensiosos. Estão indo na cara e na coragem, achando que Deus vai chegar lá e vai atestar a ação dele. Mas quando nós, diante da luta, nos curvamos ao Deus Todo-Poderoso e buscamos sua face com integridade, com adoração, com responsabilidade, aí nós podemos ser considerados servos prudentes. Irmãos, reedificar exige de nós afeto, amor, exige de nós ter estrutura para receber as notícias, ação no sentido de oração e comunhão com Deus. Eu não sei, talvez você esteja passando por alguma área na sua vida que necessite de reconstrução, ou talvez alguém muito próximo a você precise.
E se você perguntou e ouviu e ficou impactado pela resposta, talvez Deus esteja dizendo: é você quem tem que ajudar a resolver. É você que tem que se mover nessa situação. Diante disso, a gente pode aplicar assim: quais os muros na sua vida, família, igreja, que estão derrubados hoje? Você se importa com eles ou se acostumou com as ruínas? Neemias, ao ouvir a notícia, fica arrasado. Anani, que vem com a notícia, já estava acostumado. Não se acostume com a ruína. Não se acostume com a desgraça. Não permita que a destruição, a assolação que se abate sobre a vida de alguém se torne regra para você. Amém? Segundo ponto. A gente entra na oração como base da edificação. Talvez a gente diga, não, a edificação começou quando os sumos sacerdotes começaram a levantar a primeira parte dos muros e a primeira porta, a porta das ovelhas. Você vai ver isso nos capítulos sequentes. Não. A base da edificação, a base da reconstrução foi a oração. Todo o capítulo 1 de Neemias nos chama a atenção para isso. Neemias ouve, Neemias sente aquela dor perturbadora, Neemias chora, Neemias se incomoda, vai em busca da face do Senhor, ele vai para um jejum, 4 meses, para ter uma oportunidade. E em 4 meses, ele, na presença de Deus, vai levantar um plano de restauração. Talvez eu olhe para você, você olhe para mim, mas Kelton, Neemias era copeiro. Como é que ele vai fazer uma obra dessa magnitude? Ele tinha algum gabarito de engenheiro, ele sabia o que era fundamento, como é que ele ia fazer isso tudo? Irmãos, Deus Todo-Poderoso era com ele. O Deus que chama também é o Deus que capacita. É o Deus que dá as condições para que nós possamos trabalhar nessa demanda. Então, a primeira coisa que ele faz, dentro desse programa da oração como base da reedificação, é confissão. Todos nós sabemos que Jerusalém é levada para o cativeiro babilônico e destruída por Nabucodonosor a fogo, porque ela foi desobediente ao Deus Todo-Poderoso. Porque ela foi infiel. Nós temos o profeta Jeremias, irmãos, que fazia um papel intrigante. O povo entrava no templo para cultuar, Jeremias não entrava no templo, ele ficava esperando o povo sair. Quando o povo saía do templo, do culto, da comunhão, aí ele ia pregar para o povo o que eles precisavam viver lá dentro. Jeremias aponta para um povo que tinha na boca o Deus Todo-Poderoso, mas nos corações distantes desse Deus. Havia idolatria, havia prostituição. O povo ia para o templo do Senhor, onde diziam louvar o seu nome, mas nas suas casas haviam postes ídolos. Todo o alto tinha um poste ídolo. Então Deus usa a Babilônia como uma vara. Neemias entende isso. Lembrando que, provavelmente, irmãos, Neemias, ele não é nascido em Jerusalém. Ele é nascido no cativeiro. Se você tiver a curiosidade, mais para frente, quando ele estiver na reconstrução dos muros, você vai ver sempre ele fazendo a leitura daqueles que trabalhavam na obra, citando o nome do que estava fazendo a obra, o nome do pai e o nome do avô. Porque remete justamente ao período dos que foram levados para o cativeiro. Mas veja, a primeira coisa que ele faz, bem, se eu preciso reedificar e a reedificação é na oração, eu não posso entrar na presença de Deus sem antes pedir perdão.
Como é que a gente começou o culto? Pedindo perdão. Eu acho interessante que ele reconhece a grandeza de Deus e ele confessa os pecados. Observe que não só os dele, mas da nação dos seus pais, ele se inclui. Hoje a gente vê pessoas orando, Senhor, perdoa porque ele fez isso, ele fez aquilo, eles erraram, eles. Não, Neemias se coloca, Senhor, nós temos pecado contra ti. Meu pai, minha casa pecou contra ti. Não obedeceram a tua palavra, os teus estatutos e os teus mandamentos. Mas ao mesmo tempo que ele ora reconhecendo quem ele é, ele também ora reconhecendo que Deus, ele tem uma palavra e ele cumpre por sua palavra. O Deus que nós servimos, irmãos, é um Deus que vela por sua palavra para cumprir. Amém? E é interessante isso. Quando ele está orando, versículo 7, capítulo 1, diz: temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Mas, olha a promessa. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos. Ele está citando aí Levítico 26. Mas, olha a promessa, se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pela extremidade dos céus, de lá os ajuntarei, e os trarei para o lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Aí ele traz a memória do Senhor. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com teu grande poder e com tua poderosa mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante o homem. Neste tempo, eu era copeiro do rei. Então a gente tem o reconhecimento, tem a promessa e tem o pedido. Ele pediu a Deus para entrar com autoridade diante dos homens. Não é o inverso. A gente não procura homens para depois procurar Deus. A gente procura Deus para depois procurar os homens. O pedido. Ele pede sucesso. Porque ele tinha um coração sincero, ele tinha um coração de um adorador, ele tinha um coração daqueles que amavam e temiam ao Senhor. Mas se coloca à disposição. Olha, dá sucesso hoje a teu servo, Senhor. Como é que a gente pode aplicar? Não adianta tentar edificar ou reedificar uma vida na força do nosso braço. Toda reconstrução espiritual, ela começa de joelhos, na oração. Amém? Mês de Quisleu, chega o mês de Nissan. 4 meses. Se você acompanhar na sua Bíblia, vai dizer, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, ele era o copeiro, ele tinha a responsabilidade de provar todo o vinho. Ele bebia primeiro, caso o vinho tivesse envenenado, ele seria o filtro para o rei, ok? Ele tinha acesso à realeza, ele estava ali na frente da realeza. Diz que ele toma para oferecer e lhe dá, mas ele relata uma coisa: eu nunca antes estivera triste diante dele. Irmãos, dentro dos ofícios de um copeiro, para uma realidade real, como a de Artaxerxes, não era bem-vindo um servidor que chegasse diante do rei com a cara feia.
o rei já tinha seus problemas. Ele queria ser bem cuidado. E ele conhecia aqueles que estavam perto dele. Neemias corria risco aqui. Risco de ser encarado como um mau servidor. Ele só precisava que o rei Artaxerxes estivesse num dia ruim. Igual a rainha Esté, quando ela precisava entrar na presença do rei, e ela só podia entrar se o rei lhe o permitisse. E ela entrou sem perguntar. E o rei, por amá-la, estendeu o cetro. E ela foi absolvida. Então, Neemias, ele arriscou ali. Mas ele não arriscou à toa. Ele sabia que o tempo era aquele. Que a hora era aquela. Ele precisava, irmão, de um contexto para que o rei lhe perguntasse aquilo que ele precisava dizer. Se nós já conversamos com Deus, não precisamos ter medo de conversar com os homens. Precisamos sim pedir orientação ao Deus Todo-Poderoso. Aí entra no terceiro tópico, que é planejamento e coragem. Depois que a gente faz as duas iniciais partes, a gente agora tem que chegar na presença da pessoa certa, com coragem e planejamento. Certo, o rei vai perguntar o que é que você quer, mas você vai dizer o quê? O que foi que você organizou? Como é que você vai fazer? Qual é o objetivo? Como é que você vai trabalhar? Com quem? Quanto tempo? Então não é uma coisa simples, não é uma conversa à toa. E aí, observem. A tristeza, ela vai dar a ocasião do momento certo. Então a tristeza é um momento para que a conversa se solidifique. O rei nota o coração dele e a oportunidade para falar aparece. O rei olha para ele, vê que a tristeza dele, com certeza é uma tristeza de coração, porque eles não poderiam servir ao rei doentes. Tinha que estar perfeito. Então, se não está doente, está o quê? Está triste. É aí que ele diz, então temi sobremaneira, no final do versículo 2. E aí ele vai responder, versículo 3, viu o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo. Disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Neemias é profundamente dependente de Deus. Reedificar exige isso. Agora deixa eu esclarecer algumas coisas. Porque para nós, lendo os versículos, parece que é tudo muito simples, tudo muito prático, né? Ele ouviu a notícia e parece que no outro dia ele já conversou com o rei. Não, foram 4 meses de oração e jejum, de lamento, de confissão de pecado, de pedido de perdão, de pedido de orientação. Chega a conversa com o rei. Quando a conversa com o rei chega, parece assim, não, ele é chegado do rei, tudo vai se resolver. Não, irmãos. Se você olhar o texto de Esdras, lá no capítulo 4, o rei Ciro dá a ordem para que seja reconstruído o templo. Mas quando o povo de Deus começa a reconstruir o templo, os vizinhos, principalmente os que habitavam Samaria, que eram outros povos, que aqui para Neemias é representado por Sambalate, eles se levantam para fazer acusações contra Esdras e contra o povo que foi com Zorobabel, dizendo que eles estavam intentando rebelião contra o rei. A obra foi paralisada. E só Dario, depois de mais de década, libera a construção de novo. O que Esdras vai pedir agora não era uma coisa simples. Para reconstruir o templo, rendeu. Houve adversidade. Mas agora ele precisava da autorização do rei para aquilo. Algo que lá na frente foi proibido. E agora ele precisaria pedir autorização para fazer muito mais. Vou reedificar os muros
e as portas. Querido, se você reedifica o muro e as portas, a cidade ela revive. Por influência, todas as casas vão começar a ser colocadas de pé de novo. A cidade vai ter vida própria, vai deixar de virar casa de ninguém para a casa do povo de Deus. Então, o que ele pede é muito corajoso. Porque eles tinham inimigos ali que não queriam aquilo de forma nenhuma. Então, ele precisa do momento, a tristeza lhe abre a porta. Mais uma vez ele mostra que é um homem de oração e dependência de Deus, porque antes de dar a resposta, ele tem um momento com o Senhor. Uma oração rápida. 4 meses não são suficientes. Eu queria dizer isso. Muitas vezes a gente ora, quando Deus nos agracia, aí a gente esquece de orar. Ei, continue orando. Neemias nos dá esse exemplo. Continue orando. Aí ele sai da oração para a ação. Que é muitas vezes uma coisa que tem faltado muito na nossa realidade. Falamos muito, eu estou orando por você, estou orando por você, estou orando por você, estou orando por você, estou orando por essa causa, mas você está fazendo o quê? Aonde sua oração se transforma em ação? É nesse ponto que Neemias se levanta. Ele tem um plano. Diante do rei Artaxerxes, Neemias apresenta agora um plano corrido, pronto. Observe, irmãos. Olha o que ele vai dizer. Ele diz: e disse ao rei, se é do agrado do rei, versículo 5 do capítulo 2, e se o teu servo acha mercê na tua presença, peço que me envies a ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. Então, observe, ele tinha objetivo, reedificar os muros. Ele estabeleceu prazo. Versículo 7, ele diz: se ao rei parecer bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Jordão. Então, ele se precaver uma coisa que não foi pedida por Zorobabel e Esdras na primeira viagem. Ele pede cartas para que a sua passagem seja segura. Ele também pede suprimento. Versículo 8. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela, do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deveria alojar-me. E diz o texto: e o rei mas deu, porque a boa mão de Deus era comigo. Eu acho maravilhoso, irmãos, isso. Ele tem ação, mas dentro desse planejamento, dessa coragem, desse tópico 3, ele está completamente garantido na boa mão de Deus. Sabe, eu fico olhando assim, querendo imaginar a cena, a conversa. O rei sentado na cabeceira da sua mesa, a rainha do seu lado, um café que deveria ser, talvez ali aquela refeição normal, se transforma agora numa reunião complexa de uma restauração de uma cidade, e aquele homem está lá desenhando todo o projeto diante do rei. Tinha tudo programado. Deus de ordem, Deus de decência. Ter fé, como Neemias teve, não significa ser irresponsável. Edificar não só muros, como vidas, exige oração, planejamento e ação. Às vezes, como o texto aqui diz, né, anime-se, às vezes tem um planejamento enorme e aí fracassa. A gente faz planos, irmãos, isso é de nós, o ser humano. A gente coloca o nosso cronograma diante de Deus. Senhor, se pudesse assim. Senhor, como é maravilhoso, né? Na nossa realidade de igreja, ali no bairro do Cruzeiro,
Há 2 anos, irmãos, a gente tenta começar a colocar o primeiro tijolo da igreja. Uma batalha, nunca vi tanto empecilho. E eu disse, Senhor, o Senhor tem que falar comigo, porque eu não acredito. Aí ele me leva para Neemias. Eu disse, amém, Senhor. Oração, ação. Ação. A gente precisa aplicar isso, irmãos. Eu vou fazer o quê? Eu tenho um cronograma? O que é que eu vou precisar? Às vezes a gente chega para ajudar alguém, a gente não sabe nem como. Você já viu alguém acidentado, caído numa pista, e de repente chega aquela pessoa querendo fazer, né, aquela ajuda desesperada, e levanta ela sem a posição certa, a cabeça cai, você pode estar fraturando a espinha daquela pessoa. Até para ajudar a gente precisa saber como. No reino dos céus não é diferente. Nas coisas de Deus não é diferente. Nós precisamos ter organização, planejamento, principalmente para a vida. O rei o libera. Agora deixa eu dizer alguns detalhes. Ele estava em Suzã. Era a capital do inverno do Império Persa. De Suzã para Jerusalém, 1.600 quilômetros. Em torno, dependendo da carga que ele levava, uma viagem entre 4 e 6 meses. Os muros de Jerusalém, a qual ele se propôs a reconstruir, tinham por baixo, irmãos, em média, né, de largura 4 metros e de altura 8 metros, em média. O texto mostra que o trabalho que ele tinha que fazer era hercúleo. Primeiro, ele luta na presença de Deus. Segundo, ele tem ação na presença do rei. Terceiro, ele apresenta o cronograma. Quarto, ele tem todo um aparato a fazer. Viagem até chegar, levar a carga, o povo, o material, tudo. Às vezes a gente acha que eu vou ajudar meu irmão, vou dar uma mãozinha. Eu vou lá, fiz uma visita de 5 minutos, resolveu. Não é assim. Precisamos investir tempo. Precisamos trabalhar com excelência. Muitas vezes a gente diz assim, meu Deus, por que eu assumi esse compromisso? Eu estava tão tranquilo, eu estava tão em paz, a minha vida estava tão sossegada, eu estava ali sentado no banco, não tinha problema nenhum, e agora eu abracei, é trabalho, é responsabilidade, é demanda, é reunião, é o povo me cobrando. É trabalho. Não é de graça e também não é de todo jeito, não é como você quer, muito menos como eu quero. Principalmente para nós que somos da igreja, estamos nos planos do Senhor, vem de cima. Deus, ele tem um projeto. Mas eu queria que você observasse toda a dedicação desse homem até chegar em Jerusalém. Aí agora no quarto tópico a gente tem a visão e o convite. Neemias, ele faz a pergunta que muda a vida dele, e a pergunta tem uma resposta que o devasta. É devastadora na vida dele. Mas quando ele chega em Jerusalém, ele quer tirar a prova. Ele quer ver com os próprios olhos. Então observe. Capítulo 2, versículo 11. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Essa ideia de 3 dias era descanso, era reparo da longa viagem. Então à noite me levantei, e alguns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Irmãos, quem foi que colocou no coração dele? Deus. Eu não sei o que é que Deus está colocando no teu coração. Só diga a você uma coisa, prepare-se. Ele diz, não havia comigo animal algum, senão que eu montava.
De noite, saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo. E contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e o açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei e entrei pela porta do vale e tornei para casa. A primeira coisa que Neemias faz quando chega é sondar. Ele particularmente sonda a terra. Neemias examina os muros. Ele avalia a extensão do problema. É interessante que, como ele veio como comitiva, todas as grandes pessoas e autoridades da localidade, sacerdotes, chefes, magistrados, eles têm que vir. Observe que Jerusalém, a cidade santa, não era habitada. Eles vêm para, eles não estão nela. Neemias dá essa volta e se reúne com eles. E eu queria que você prestasse muita atenção agora. Diz no 16 que não sabiam os magistrados para onde eu fora nem o que fazia, pois até aqui não havia declarado coisa alguma. Magistrados, aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, nem aos que faziam a obra. Ele cita 5 categorias. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos? Irmãos, você já foi, ou fez uma visita, ou foi na casa de alguém que era uma situação de miséria, mas aos olhos da pessoa, tudo estava normal? Você já teve essa experiência? Miséria. Ruína. Destroço. Não tinha nada no lugar, nada estava organizado. Imagina as teias de aranha por cima das panelas, lixo dentro de casa, móveis destruídos. E você entra naquela casa e a pessoa que lhe recebe parece que está tudo em paz, no seu devido lugar, tudo normal. Neemias, diante das pessoas que estavam ali, ele abre os olhos delas. Porque Neemias, que é um exemplo de um crente que ora, de um crente que quer trabalhar, de um crente que é um grande líder, ele agora sabe que não pode fazer essa obra gigantesca só. Ele precisa do povo com ele. É como a igreja, irmãos, nós temos uma tarefa enorme diante do mundo. Mas o pastor Darquinho não vai poder fazer só. Eu não consigo fazer sozinho. A igreja, o corpo, precisa trabalhar para que a vontade de Deus se cumpra na terra. E aí Neemias pega aqueles homens e faz essa pergunta para eles: estais vendo a miséria em que estamos? Ou seja, gente, vocês são cegos ou é impressão minha? Como assim, Neemias? Cego como assim? Meu patrão, eu passei aqui pelas ruas principais, não tem acesso. Não tem, você montado no animal de carga, você não consegue passar os monturos de pedra. Tudo destruído, tudo assolado. Vocês não estão vendo isso, não? Como é que a palavra de Deus vai se cumprir se a gente não restaurar a casa? Como é que o povo vai voltar do exílio se não tem casa para vir? Precisamos restaurar. Abram os olhos, vejam, eu dei uma volta aqui à noite e eu vi tudo arruinado. Vocês não conseguem ver isso? Quando a gente está dando aconselhamento pastoral, um dos grandes detalhes é isso. É você conseguir passar para o irmão que está vivendo o problema aquilo que ele não está enxergando. E muitas vezes você tem que apresentar o problema na frente dele, abrir bem o papel e dizer assim: olha, você está vendo, o problema é esse. Veja. Neemias, depois que faz a sondagem, ele agora faz o convite para eles.
Se vocês estão vendo, vinde e reedifiquemos. Deixemos de ser vergonha. Eu acho interessante, eu sou sertanejo, né? E toda vez que chega alguém na casa de um sertanejo, a primeira coisa que o sertanejo diz é: não repare a bagunça. Não olhe a bagunça. É impressionante como a casa dos sertanejos são bem arrumadas. Mas eles são bem detalhistas, né? Só olha, aí, se o quarto estiver desarrumado, fecha a porta do quarto e não repare a bagunça. Neemias está fazendo isso. Meu povo, vocês estão vendo a situação. A gente precisa reedificar. Vamos deixar de passar vergonha. Quantas pessoas passando literalmente vergonha na sua vida espiritual? Porque a sua vida espiritual está em ruínas. Vergonha na sua vida sentimental, porque a sua vida sentimental está em ruínas. Vergonha na sua vida financeira, porque também está em ruínas. Quando Neemias é chamado para trabalhar nessa cidade, nunca se esqueça disso. Ele está trabalhando não apenas com pedras, ele está trabalhando principalmente com corações. E ele chama esses líderes para o ajudar. Ele diz: Jerusalém assolada, suas portas queimadas, vinde, pois reedifiquemos os muros de Jerusalém, deixemos de ser vergonha, e lhes declarei como a boa mão de Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Depois que ele diz isso, olha o que é que eles respondem, verso 18, parte B. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a obra. Precisou Neemias mostrar o problema que eles já estavam acostumados. Só aí eles declararam que iam edificar. Só aí é que eles se dizem agora, fortaleceram as mãos. Até então, as mãos não estavam para isso. Quando a gente vai na direção de Deus, irmãos, o convite, ele tem uma resposta positiva. Ele chamou o povo para o trabalho, o povo abraçou. Como é que a gente pode aplicar essa parte? A edificação de vidas é um trabalho comunitário. Somos chamados a encarar, né, e encorajar os outros a reconstruir suas vidas em Deus. Eu sei que os irmãos conhecem o texto, tiveram a oportunidade já de lê-lo, mas de forma maravilhosa essa obra terminou dentro de 52 dias. Demorou muito mais para chegar do que para fazer. 52 dias. O muro, ele foi reconstruído, interessante, no sentido anti-horário. 10 portas, 4 metros de largura, 8 metros de altura e portas, 10 em madeira maciça com suas ferragens. Quando os inimigos viram aquilo, eles ficaram abismados e ficaram envergonhados e temerosos, porque entenderam, de fato, como Neemias disse, a boa mão do Senhor era com eles. Eu queria concluir, irmãos, esse texto, essa reflexão nessa noite, dizer que, assim como Neemias, Deus pode nos usar. Muitas vezes nós temos uma visão privilegiada de muitas coisas que estão acontecendo ao nosso lado, de redor, frente. E Deus, Ele conta com a nossa obediência. Deus, Ele conta com a nossa oração, no sentido de nos colocarmos à disposição para fazer a diferença. Deus quer reconstruir vidas, reedificar vidas que foram desmoronadas pelo pecado, pelo desânimo, pela miséria. Neemias saiu do conforto de Suzã para uma ruína, para reedificar.
E eu queria fazer um comparativo daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Deixou o céu de glória inacessível para se fazer carne e habitar entre nós, para reedificar as nossas vidas. O que não tinha vida, agora tem vida. O que estava no lago de perdição, agora habita o reino dos céus. Houve uma mudança. E a grande pergunta é: o que nós estamos fazendo? Tem muita coisa para a gente trabalhar, irmãos. Tem muita coisa para a gente fazer. Mas o que estamos fazendo? Finalizando. Precisamos confessar nossas ruínas e iniciar o processo de reconstrução. Oração, mais ação. Com a boa mão de Deus. Se Deus é conosco, quem será contra nós? Quem? Quando Deus me deu esse texto, eu disse assim: Senhor, estou vendo aqui muito trabalho, muita peleja, muito arroxo. Mas, Senhor, eu já estou ficando cansado. Os cabelos já estão indo embora da cabeça, assim. Ficando branco. Mas, maravilhosamente, o Deus que nos chama, Ele nos capacita. E eu queria deixar nessa igreja, nessa noite, essa palavra de ânimo. Essa palavra de que, assim como Deus fez na vida de Neemias, Ele pode fazer na nossa. Assim como Deus, usando um homem, restaurou uma cidade em 52 dias, Ele pode nos usar para restaurar vidas. Vidas. Vidas importantes. Sabemos que no ano 70, Jerusalém caiu por terra. Os muros que tinham sido reedificados novamente ruíram ao chão. Mas o que Cristo fez na vida do seu povo, ninguém poderá destruir. É nessa fé que estamos aqui hoje. Para dizer que, embora o mundo olhe para nós e nos veja como fracassados ou derrotados, ou vencidos, ou que alguma coisa na nossa vida esteja completamente arruinada, temos um Deus que pode restaurar o quadro plenamente e que a obra dele é para sempre. Amém. Eu quero agradecer a rica oportunidade, convidar a igreja para orar comigo, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, Senhor Deus Todo-Poderoso, te agradecemos, Senhor, por esse momento e te peço, Senhor, que cada palavra que foi dita, Senhor, que o texto lido, que a explanação, Senhor, possa ter encontrado lugar em coração, Senhor, em mente. Que a tua palavra, Senhor, se enraize. Que a tua palavra, Senhor, ela possa gerar frutos dignos, Senhor, de arrependimento, de mudança, de transformação. Muito obrigado, Senhor, estar aqui com meus irmãos. Muito obrigado por conhecer essa casa, Senhor, onde tu tem exaltado e elevado o teu nome. E nesse momento eu te peço, nos ajude, Senhor, a sermos aqueles que estão dispostos, como Neemias, apesar das adversidades, apesar das lutas, apesar das distâncias, apesar da dor, apesar do trabalho árduo, Pai, estarmos disponíveis para fazer a tua vontade em nossas vidas. É assim que nós oramos, agradecidos por tudo. No nome santo de Jesus, a tua noiva diz...